Oi, pessoal! Mais uma videoaula, né, nesse nosso período de quarentena. E o nosso assunto de hoje é conjunção. O que vem a ser conjunção? Né? É uma classe gramatical. Né? Nós sabemos que existem 10 classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, várias outras aí que nós já vimos. Então, conjunção é uma delas. Sendo que conjunção atua como elemento de ligação. Então, lá como a gente dizia que substantivo nomeava, adjetivo qualificava, olha aí conjunção. Atua como elemento de ligação. Vamos adiante. São palavras invariáveis. Então, as conjunções, elas são invariáveis. O que vem a ser invariáveis? Não tem masculino, feminino, singular, plural. Não tem aquela questão das flexões, né? Não tem masculino, feminino, singular, plural. São palavras invariáveis. E elas podem ligar, né? Falei aí de ligação, tanto palavras como orações de mesmo valor gramatical. Óbvio que se liga, estabelece uma relação entre elas. Então, vamos ver mais claramente o que vem a ser isso. Então, conjunção, elementos de ligação. E a gente agora, já estou dizendo para vocês que pode ligar palavras ou orações. Vamos lá. Olha os exemplos aí para a gente visualizar isso. Ele joga futebol e basquete. O E é a conjunção. Vi sua mãe e seu pai na feira. O E também é a conjunção. Está ligando dois termos semelhantes. Futebol e basquete, sua mãe e seu pai. Agora, olha esses outros dois exemplos. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Esse mais é a conjunção. Estudei muito e aprendi a matéria. É o E que é a conjunção. Está ligando termos semelhantes? Não. Está ligando, essas duas conjunções, elas estão ligando orações, que a gente sabe, claro, por que são orações, né? Cada parte com seu verbo. Olha lá, eu iria ao jogo, uma oração, né? Girando em torno do verbo ir ali. Mas estou sem companhia, outra oração, girando em torno do verbo estar. Estudei muito, ó. Olha o verbo estudar. Aprendi a matéria, olha o verbo aprender. Então, temos aí elementos de ligação que pode fazer a ligação entre termos semelhantes ou entre duas ou até mais orações. Se tiver 3, 4, as conjunções não ligam apenas duas, acabou. Pode ligar 3, pode ligar 4 e por aí vai. O interessante é a gente saber que liga termos semelhantes e também pode ligar orações. Vamos adiante. Temos as locuções conjuntivas, né? O que vem a ser locução conjuntiva? Locução verbal, 2 até mais verbos, né? Locução adjetiva, né? 2 palavras que dão a ideia de adjetivo. Locução conjuntiva, 2 ou mais palavras que exercem a função de conjunção, que é a função de ligação. Botei aí alguns exemplos, ainda que, desde que, assim que, uma vez que, antes que, logo que. São só essas? Tem várias outras locuções conjuntivas, ok? Olha lá. Ele participará da festa desde que você faça a sua parte. Desde que a locução conjuntiva, e nesse caso aí, olha lá, ligando 2 palavras, né, com a função de conjunção, ou seja, ligando, nesse caso aí, ligando 2 orações, certo? Então, vamos lá. Temos 2 possibilidades para as conjunções. 2 outras, já vimos que elas podem ligar termos semelhantes e orações. No caso de ligar orações, temos 2 possibilidades. Quais são essas 2 possibilidades? Olha aí o exemplo. O professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. 2 orações, né? Cada oração girando em torno do seu verbo. E o E é a conjunção que está ligando essas 2 orações. O E está ligando orações
independentes. O que vem a ser orações independentes? Se eu chego para você e digo, o professor explicou o conteúdo, ok, você entendeu. Os alunos fizeram os exercícios, ok, você entendeu. Mas pode acontecer da conjunção ligar orações que dependem uma da outra. Se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver os exercícios. O C é a conjunção. Está aí de uma forma diferente, né? Porque essa ligação, ela nem sempre acontece no meio, uma oração ou a conjunção e outra oração. Pode estar uma oração e a outra depois. Essa vírgula aí demarca, né, que ela pode mudar de posição. Mas essas duas orações aí, elas já são dependentes. Uma depende da outra para a gente ter o sentido. Então, vamos de novo para poder ficar bem explicadinho. Conjunção, elementos de ligação. Pode ligar termos semelhantes ou pode ligar orações. No caso de ligar orações, pode ligar orações independentes, uma não precisa da outra, a nível da gente entender, ou pode ligar orações que dependem uma da outra, certo? E isso vai ser de suma importância. Por quê? Porque as conjunções, elas são classificadas em dois grupos, coordenativas e subordinativas. Hoje, a gente vai ver apenas as coordenativas. A gente está dando essa introdução ao que é conjunção e a gente vai ver as coordenativas. Numa próxima videoaula, a gente vai ver as subordinativas. Por que eu falei que é importante essa ideia de ligar orações independentes e ligar orações dependentes? Porque daí que vai surgir essa classificação aí em coordenativas ou subordinativas. As coordenativas são aquelas que ligam as orações com o sentido completo. As independentes, ou seja, as que podem ser completamente entendidas uma sem a outra. Consequentemente, falei que tem dois tipos, a coordenativa e a subordinativa. Se a coordenativa liga as orações independentes, a subordinativa vai ligar as orações dependentes. Mas aí a gente vai ver mais à frente, volto a dizer. Então, nesse primeiro momento, estamos aí dando início às conjunções coordenativas que ligam as orações independentes. 5 tipos de orações coordenadas coordenativas: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Isso mesmo, 5 tipos de coordenativas. Vamos ver aí cada uma delas. As aditivas estabelecem uma relação de adição, bem como o próprio nome diz, né? Não tem uma pegadinha. As adversativas já relação de oposição, de quebra de expectativa. Alternativas, alternância. E essa alternância pode ter a ver aí com incompatibilidade ou até equivalência. Conclusiva, conclusão. Explicativa, explicação. Tem aí, eu botei 2 exemplos de cada, vou ler para vocês um exemplo de cada para poder a gente ter uma noção. Olha lá. Primeiro exemplo que está aí de aditivas. Corria e brincava e cantava. O e é uma conjunção aditiva. Corria, aí outra ação. Brincava, somou as duas com o e. Outra ação, cantava, somou mais uma com o e. Agora, olha a adversativa que eu falei, né, de oposição, de quebra de expectativa. Não gostava dele, porém, tinha um bom convívio. Por que eu gosto muito de frisar de adversativa essa quebra de expectativa? Porque não gostava dele. Então, tudo leva a crer o quê? Que o convívio não era bom. Mas não, olha a quebra da expectativa. Esse porém quebra a expectativa para essa oração que diz: tinha um bom convívio. A alternativa, ela pode se repetir, né, várias vezes. Olha lá, ora ficava interessado, ora ficava disperso. As alternativas, ela tem uma outra aqui, que é esse ou aqui,
que não está marcadinho de vermelho, ó. Nessa primeira frase, ele apareceu sozinho, ó. Vamos resolver isso ou não nos encontraremos mais tarde. Tá só alternando, mas pode acontecer, acontece muito, das alternativas elas aparecerem em pares, como nesse segundo exemplo. Ora ficava interessado, ora ficava disperso. Conclusivas, olha, saí de casa atrasado, logo perdi o voo. Perdi o voo é a conclusão de ter saído de casa atrasado. E na explicativa, bebeu toda a água. Por que a explicação de ter bebido toda a água? Tinha muita sede. Então, temos aí esses 5 tipos de conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Lembrando que, apesar de eu ter colocado aí poucos exemplos, né, o e, nem, porém, mas, ou ora, logo e então, porque, pois, são várias para cada, tá? Para as aditivas são várias, para as alternativas são várias. Acontece em alguns casos de hora ela ser conclusiva, hora ela ser explicativa. E como que vocês vão saber? Entendendo. Não tem uma regra ali definida, uma decoreba. Você vai ter que ler o período e perceber a relação que ela está estabelecendo entre as orações, ok? Por isso eu coloquei esse quadro aí, é um quadro simplificado, olha lá, para vocês terem ideia, esse quadro tem até as principais para cada tipo, né, para cada classificação, tem aí o sentido, olha lá, aditiva, adição ou soma, adversativa, oposição e contraste, tem alguns tipos aí nesse quadro, é um quadro simplificado. No livro tem um quadro maior, um quadro com mais exemplos, com mais conjunções para cada classificação dessa, ok? Então, nesse primeiro momento, vimos mais uma classe gramatical, a classe das conjunções, né, que fazem ligação entre termos semelhantes ou entre orações. Essa ligação entre orações pode ser entre orações independentes ou orações dependentes. E nessa videoaula nós vimos as orações coordenativas, que ligam às orações independentes. Numa próxima, vamos ver as subordinativas, que ligam às orações dependentes, ok? Então, em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal!